nunca fui uma criança que tinha medo do escuro. Desde pequeno, eu me acostumei a dormir no meu quarto, sem precisar de uma luz acesa ou da porta entreaberta. Mas naquela maldita noite, algo mudou. Eu não conseguia dormir. Já fazia um tempo que o sono não vinha fácil, mas dessa vez era diferente. Meu quarto parecia mais frio do que o normal, e cada pequeno som parecia amplificado no silêncio da madrugada. Eu rolava de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição confortável, mas o desconforto vinha de dentro. Um arrepio percorria minha espinha sem motivo aparente, uma sensação de estar sendo observado, mesmo sabendo que eu estava completamente sozinho. Tentei ignorar. Fechei os olhos com força, respirei fundo e me encolhi embaixo das cobertas. Mas então, senti algo. Um peso. Como se o colchão tivesse afundado levemente ao meu lado. Meu coração disparou. A lógica me dizia que poderia ser apenas minha imaginação, talvez um movimento involuntário do meu próprio corpo. Mas o medo sussurrava outra coisa. Uma coisa que eu não queria admitir. Meu primeiro impulso foi me levantar e correr para o quarto dos meus pais. Foi exatamente o que fiz. A casa estava mergulhada na escuridão e o corredor parecia mais longo do que o normal. Meu coração martelava no peito quando empurrei a porta do quarto deles. Mãe, pai, minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Minha mãe se mexeu na cama, resmungando. O que foi? Perguntou com a voz sonolenta. Eu não consigo dormir. Minha garganta estava seca. Eu não queria parecer assustado, mas sentia um pânico crescente dentro de mim. Volta para a cama. É só coisa da sua cabeça, disse meu pai, sem paciência. Tentei insistir, mas fui ignorado. Eles nem sequer abriram os olhos. Como se nada do que eu dissesse importasse. Me mandaram voltar para o meu quarto. Como se o que eu estivesse sentindo fosse apenas um capricho de criança. Como se eu não estivesse apavorado. Voltei pelo corredor com passos pesados, sentindo um nó na garganta. Eu queria gritar. Queria que eles percebessem que algo estava errado. Mas eu não tinha provas. Era só um pressentimento, certo? Entrei no quarto e fechei a porta devagar, como se isso pudesse me proteger. Subi na cama e me enrolei nos cobertores, tentando ignorar o medo. Mas a sensação de que havia algo errado não desaparecia. Na verdade, só ficava pior. Minha mente começou a inventar coisas. A silhueta do armário parecia mais escura, mais densa. O som do vento lá fora parecia mais forte, como um sussurro rastejante que se infiltrava pelas frestas da janela. Cada sombra projetada na parede parecia ter olhos, observando. Esperei que meu corpo cansasse, que o sono finalmente chegasse. Mas ele não veio. O medo crescia dentro de mim como uma fera prestes a atacar. Eu me senti impotente, frustrado, com raiva de mim mesmo por ser tão covarde. Então fiz algo estúpido. Levantei minha mão e dei 3 socos no colchão. Tum, tum, tum. Foi minha maneira infantil de me sentir no controle. Uma forma de me convencer de que não havia nada ali. Mas eu estava errado. 3 segundos depois, algo bateu de volta. Tum, tum, tum. Meus pulmões travaram. Meu coração parou por um segundo e depois começou a bater tão forte que achei que fosse explodir. O som não veio de fora. Não veio da parede, do chão ou da janela. Veio de dentro do colchão. Eu congelei.
Meu primeiro pensamento foi que era impossível. Devia ser minha imaginação. Eu devia ter ouvido errado. Mas então, tum, 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 novamente, exatamente no mesmo ritmo. Como uma resposta. Minha respiração ficou presa na garganta. Meus olhos se arregalaram, e eu senti um calafrio subir pela espinha, como se algo invisível estivesse me tocando. Eu não estava sozinho naquela cama. Eu não queria olhar. Não queria confirmar o que minha mente já começava a desenhar. Mas a curiosidade mórbida me venceu. Devagar, sem fazer barulho, levantei uma pequena parte do cobertor e olhei para baixo. A escuridão era densa, mas algo estava lá. Algo que respirava. Meu corpo agiu antes da minha mente. Em um salto, saí correndo do quarto, sentindo meus pés descalços queimarem no piso frio. O corredor parecia interminável, como se eu nunca fosse alcançar a porta do quarto dos meus pais. Mas quando cheguei lá, não hesitei. Pulei na cama deles, tremendo da cabeça aos pés. Minha mãe acordou assustada. O que foi agora? Minha boca se abriu, mas as palavras não saíram. Como eu poderia explicar aquilo? Como eu poderia dizer que algo dentro da minha cama tinha batido de volta? Então eu fiz a única coisa que me restava. Enterrei meu rosto no travesseiro e fiquei ali, tremendo, esperando o amanhecer. Esperando que, quando o sol nascesse, tudo voltasse ao normal. Mas eu sabia que nunca mais voltaria. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali, parado no meio do quarto, encarando o colchão como se ele fosse uma criatura viva prestes a me engolir. Meu coração martelava no peito, e o suor frio escorria pela minha testa. Tentei racionalizar o que tinha acontecido. Talvez fosse apenas minha imaginação, talvez um reflexo estranho do barulho que fiz. Mas não parecia. Aquele som foi real. 3 batidas, fortes e certeiras, ecoando como se algo estivesse lá embaixo, respondendo o que eu fiz. Engoli em seco e olhei para a porta do quarto dos meus pais. Eu poderia correr até lá de novo, mas já sabia que eles não iriam me dar ouvidos. A essa altura, já estavam irritados comigo. E se eu voltasse, era capaz de meu pai me dar uma bronca ainda maior. O colchão estava ali, esperando que eu deitasse novamente. Mas como eu poderia deitar sabendo que algo, ou alguém, tinha respondido meus socos? Minha mente começou a correr em círculos, imaginando todas as possibilidades. Talvez houvesse algum espaço vazio dentro do colchão, um defeito da espuma, algo que criasse um eco. Mas eu sabia que isso não fazia sentido. Eu precisava de uma prova. Com a respiração pesada e os músculos tensos, fechei o punho e bati de novo. 3 vezes. Tum, tum, tum. O silêncio foi esmagador. Segundos se passaram e nada aconteceu. Talvez tivesse sido coisa da minha cabeça, um delírio causado pelo medo e pelo sono. Talvez. Tum, tum, tum. O barulho veio de novo, dessa vez um pouco mais forte. Eu podia sentir a vibração pelo colchão, como se algo realmente estivesse ali dentro, logo abaixo de mim. Meu estômago revirou, e minha visão ficou turva por um instante. Eu quis gritar, mas a voz não saiu. Meus olhos estavam arregalados, e eu não conseguia parar de encarar o colchão. Não havia dúvida, alguma coisa estava respondendo. Algo estava lá. Eu pulei da cama num salto, sentindo minhas pernas quase falharem. Me afastei cambaleando, minhas costas batendo contra a parede do quarto. Então,
Devagar, o colchão afundou ligeiramente, como se um peso invisível estivesse se movimentando dentro dele. Foi o bastante para eu perder qualquer controle. Saí correndo pelo corredor. Dessa vez, não tentei ser discreto. Arrebentei a porta do quarto dos meus pais. Me joguei para dentro. Antes que eles tivessem tempo de reclamar, enfiei-me debaixo das cobertas da minha mãe. Eu tremia. O corpo todo tremia. Minha mãe resmungou alguma coisa, sonolenta, mas não me expulsou de lá. Fiquei imóvel, sentindo o cheiro conhecido dos lençóis dela, tentando controlar minha respiração. Foi difícil pegar no sono. Cada sombra na parede me parecia ameaçadora. Cada pequeno rangido da casa fazia meu coração pular. Mas, eventualmente, o sono me venceu. No dia seguinte, a luz do sol entrou pela janela e tudo parecia normal. Quase como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que alguma coisa tinha me respondido. E o pior, eu sentia que aquilo não tinha acabado. Eu passei o dia tentando agir normalmente. Me forcei a acreditar que talvez eu tivesse imaginado tudo. Mas, no fundo, sabia que não era verdade. Algo tinha acontecido. E eu não fazia ideia do que era. Tentei evitar meu quarto pelo máximo de tempo possível. Passei a tarde na sala, assistindo TV, mesmo sem prestar atenção. A noite foi chegando, e o pavor começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que, em algum momento, teria que voltar para o quarto. Meus pais nunca deixariam eu dormir com eles de novo. Já tinha dado trabalho demais na noite anterior. Na hora de ir para a cama, eu hesitei na porta do quarto, olhando para o colchão como se ele fosse algum tipo de armadilha. Respirei fundo. Vai dar tudo certo. Me aproximei devagar. Sentei na beirada e pressionei o colchão com as mãos. Nada aconteceu. Deitei, forçando meu corpo a relaxar. Fechei os olhos e tentei ignorar a sensação de que algo estava errado. O silêncio da casa era pesado. Eu podia ouvir o som do relógio na parede marcando os segundos. Tic-tac, tic-tac. E então, veio. No exato momento em que meu corpo começou a relaxar, um som baixinho preencheu o quarto. Um sussurro. Fraco, abafado, mas real. Ele veio debaixo da cama. Meu corpo travou. Minha respiração ficou presa na garganta. O sussurro continuou, um murmúrio incompreensível, como se alguém estivesse tentando me dizer algo do outro lado de uma parede. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Devagar, muito devagar, eu movi minha mão para pegar o cobertor e puxá-lo sobre minha cabeça. Meu corpo estava congelado, mas eu sabia que precisava me esconder. O som aumentou. Eu podia jurar que sentia um leve sopro de ar saindo do vão entre o chão e o colchão, como se algo estivesse respirando ali embaixo. Foi nesse momento que eu fiz algo que até hoje me arrependo. Com um movimento rápido, girei meu corpo e olhei para a beirada da cama. Minhas mãos deslizaram pelo colchão, e sem pensar, eu me abaixei para espiar de baixo. O quarto estava escuro, mas ali, no meio da sombra, eu vi algo se movendo. Algo pequeno. Algo se arrastando. Eu não consegui ver detalhes, apenas a silhueta retorcida de uma coisa encolhida debaixo da minha cama. Os membros dobrados de um jeito estranho, como se estivessem deslocados. E então, ela parou e olhou para mim. Eu não vi olhos,
mas senti que estava me olhando. Minha garganta travou. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu recuei tão rápido que caí para trás, batendo a cabeça no travesseiro. Meu corpo estava completamente rígido, e o sussurro cessou. Por longos segundos, tudo ficou em silêncio. Eu esperava ouvir algo. O som de algo rastejando, de algo saindo debaixo da cama. Mas não houve nada. Apenas a certeza absoluta de que eu não estava sozinho naquele quarto. Fechei os olhos com força e rezei. Rezei como nunca tinha rezado antes. E, eventualmente, o sono me venceu. Mas naquela noite, eu sonhei com algo espreitando na escuridão, esperando-o fechar os olhos para se arrastar para perto. Acordei com uma sensação estranha. Meu corpo parecia pesado, como se eu tivesse dormido por séculos e agora estivesse preso dentro de mim mesmo. O quarto estava escuro. A única luz vinha da fresta da porta, onde o corredor iluminado pela lua desenhava uma linha pálida no chão. Eu queria me mexer, mas não conseguia. Minhas mãos estavam imóveis ao lado do corpo. Meus pés pesavam como chumbo. Foi então que percebi. Tinha algo em cima de mim. Um peso frio pressionava meu peito, dificultando minha respiração. Era sutil no começo, mas foi aumentando, como se algo estivesse se acomodando sobre mim aos poucos. Minha mente gritava, mas meu corpo não obedecia. Tentei engolir, mas minha garganta estava seca. Meu coração batia forte, descompassado. A linha de luz na porta do quarto pareceu escurecer por um instante, como se algo estivesse se movendo no corredor. Como se alguém estivesse ali. O peso aumentou ainda mais. Minhas costelas pareciam que iam se partir. Então, um som sussurrado preencheu o quarto. Baixo, rouco, vindo de cima de mim. Eu não entendi as palavras, mas não precisava. O tom era suficiente para fazer meu estômago revirar. Era a mesma voz que eu tinha ouvido na noite anterior. A mesma que vinha debaixo da cama. Ela agora estava em cima de mim. O desespero tomou conta do meu corpo. Eu precisava me mexer. Precisava sair dali. Reuni toda a força que tinha e tentei gritar, mas minha voz não saiu. E então, algo se moveu. Foi uma sensação quase imperceptível no começo. Algo roçou contra minha pele, subindo lentamente pelo meu pescoço. Era um toque gelado, sem peso, mas presente. Um arrepio me percorreu da nuca até os pés. E então, o toque parou bem no meu rosto. Eu senti um sopro quente contra minha bochecha. Um sussurro próximo demais. Meu corpo entrou em pânico. Eu não queria ver, mas algo dentro de mim sabia que, se eu abrisse os olhos, estaria cara a cara com aquilo. E foi nesse instante que a pressão no meu peito cessou. O quarto mergulhou num silêncio profundo. O ar pareceu mais leve. Minhas mãos estavam livres. Eu podia me mexer de novo. A primeira coisa que fiz foi puxar o cobertor até a cabeça. Meu corpo inteiro tremia. Fiquei assim por horas. Mas não dormi. E, mesmo sem abrir os olhos, sabia que algo continuava ali, me observando na escuridão. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei encolhido debaixo do cobertor, tentando ignorar a sensação incômoda de que alguém ainda estava ali. Cada sombra na parede parecia se mover quando eu piscava. Cada estalo da casa me fazia prender a respiração. Só saí da cama quando o sol finalmente apareceu, tingindo tudo de laranja pálido. A luz do dia trazia um conforto ilusório,
como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha. Eu senti. Eu ouvi. E, mais do que tudo, eu sabia que aquilo não tinha ido embora. Você está tão pálido. Dormiu bem? Minha mãe perguntou, enquanto eu me sentava à mesa do café. Eu hesitei antes de responder. Como eu poderia explicar aquilo? Como dizer que algo me prendeu na cama durante a noite? Que ouvi sussurros, senti um toque frio e fui esmagado por uma presença invisível. Ela nunca acreditaria. Sim, menti. Mas minha mãe continuou me olhando de um jeito estranho, como se tivesse algo mais para dizer. Mãe, minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ontem, você ouviu alguma coisa? Ela franziu a testa. Como assim? Engoli em seco. Meu coração já estava acelerado. Algum barulho. No meu quarto. Durante a noite. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando lembrar. Então, disse algo que fez meu estômago revirar. Você não veio aqui de madrugada? O sangue sumiu do meu rosto. O quê? Eu achei que fosse você. Ela desviou o olhar, mexendo na colher dentro da xícara. Eu ouvi passos no corredor. Bem devagar, parando na porta do nosso quarto. Meus dedos se fecharam sobre a borda da mesa. Então, minha mãe deu de ombros, como se estivesse tentando não dar importância. Eu chamei seu nome, mas você não respondeu. Os passos continuaram. Voltaram para o seu quarto. Um frio subiu pela minha espinha. Eu não tinha saído da cama. O que quer que estivesse comigo naquela noite, tinha andado pela casa. Eu devia ter ido ver o que era. Ela riu sem graça. Mas eu não ri, porque sabia que, se ela tivesse saído do quarto naquela hora, talvez não fosse eu quem estivesse no corredor. Talvez, se ela tivesse olhado para fora, ela teria visto aquilo. E eu nunca teria visto minha mãe de novo.